levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Leitura no livro de Apocalipse, capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre a festa que há de acontecer no céu. Então, o Cordeiro que foi descido do céu para tirar o pecado do mundo, aquele que nos garante a presença na festa do céu, será homenageado nessa noite através de algumas canções e através da palavra que será lida em alguns momentos, muito especialmente neste. Apocalipse 7, a partir do versículo 9, diz assim a palavra: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as nações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de brancos, ou de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vem da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oremos ao Senhor, uma oração de adoração ao Senhor Deus, por ter enviado o Senhor Jesus ao mundo para efetuar o plano de salvação. Nosso irmão Gabriel estará nos conduzindo a Deus nessa palavra de oração. Senhor Jesus Cristo, nessa noite agradecemos a Ti, ó Pai, porque temos a honra de poder adorar e glorificar ao Teu nome, de poder engrandecer ao Senhor. Ó Pai, obrigado porque somente o Senhor é o Alfa, o Ômega, aquele que merece todo louvor nos altos dos céus, aquele que merece a nossa adoração, ó Pai. Deus, neste momento a gente é tão pequeno, ó Pai, mas o pouco que a gente tem para adorar-Te, nós fazemos o melhor que podemos. Ó Pai, que nos altos dos céus o Senhor possa nos escutar, o Senhor possa escutar esta adoração, ó Pai querido, para que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Somente o Senhor é glorioso em todo canto, Pai. Somente o Senhor é digno de tudo que há neste mundo e de tudo que há além dele. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo que oramos e agradecemos assim. Amém, ó Pai. Essa canção que vamos cantar é uma canção antiga, mas que glorifica o nome do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus. Nós vamos cantar e espero que você cante também essa canção na sua casa.
sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse Cordeiro de Deus, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo, ele nos ensinou lições extraordinárias, e muitas são as pessoas, inclusive, que o apresentam como um filósofo ou um espírito evoluído, alguém muito inteligente que veio trazer uma nova proposta de vida. Mas, na verdade, a finalidade principal do Senhor Jesus não foi curar pessoas, não foi falar de amor, embora Ele seja a própria revelação do amor de Deus, porque Deus é amor, e se manifestou o seu amor a todos os homens a partir da vinda do Senhor Jesus. Isso ficou claro, esse amor ficou muito humanizado e fácil de ser entendido. Mas a grande bênção da vinda do Senhor Jesus, a grande bênção da estada do Senhor Jesus em uma vida, é que Ele tem a autoridade para libertar esse homem que era aprisionado pelo pecado, esse homem que era escravizado pela sua própria vontade. Agora ele passa a ser servo do Senhor, porque aquele que veio para dar salvação eterna, veio também para dar libertação, para que possa viver uma vida sossegada, uma vida com esperança. E essa canção fala disso, né? Que antes algemado por um peso, mas depois de Cristo Jesus, livre, após o toque do Senhor Jesus, completamente livre. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais o que era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti o seu terno amor,
dado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Nós somos a Igreja Presbiteriana, bairro de Porto de Santana, Rua Gabino Rios, número 56. Nós temos os nossos trabalhos regulares em tempos normais, porque a gente está vivendo agora um tempo de quarentena, mas os nossos trabalhos regulares, terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos o estudo bíblico da Palavra de Deus. Aos domingos, 8h pela manhã, reunião de oração. 8h30, escola bíblica dominical. E às 19h, culto de adoração. Na nossa congregação, nós temos a escola bíblica dominical às 9h, o culto de adoração e evangelização às 19h30. E no meio da semana nós temos quarta-feira, que é o estudo bíblico da palavra, às 19h30. E às sextas-feiras temos culto nos lares. A congregação fica no bairro de Nova Rosa da Penha 2. Nesse momento eu vou dar a palavra ao nosso irmão diácono Eduardo, que estará falando a respeito dos dízimos e das ofertas, e passando também os avisos que são pertinentes a este assunto. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite. Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus, a Santa Bíblia, no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 12. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nos tornamos participantes do reino de Deus por meio dos dízimos, a corrente de bênção sobrenaturais começam a ser liberadas sobre nossas vidas. Começamos a colher de uma forma extraordinária, além daquilo que esperávamos ou merecíamos. São oportunidades além das nossas capacidades, portas abertas, milagres, enfim, fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas proporcionam um mover sobrenatural em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de amor. Damos graças porque o Senhor é o Deus da provisão. Damos graças porque o Senhor é o Altíssimo, a quem devemos a toda honra e a toda glória. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, o dia que o Senhor nos deu a vida, o dia que o Senhor nos colocou de pé, nos fez nos entender
que o Senhor é tão grandioso. Pai, ao meio desta pandemia, ao meio de tantos acontecimentos, nós queremos nesta noite entregar a vida financeira de nossa igreja, a vida financeira dos irmãos desta igreja, dos irmãos do bairro de Porto de Santana. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada um, para que possam, com grande leitura, com grande andamento de sua vida, conseguir dar continuidade naquilo que é de melhor ao Senhor. Pai, temos vistos que irmãos têm perdido seus serviços, seus empregos, empresas têm fechado, escolas paradas, pessoas que ainda não sabem como vai ficar. Mas nós entregamos em tuas mãos esta noite a vida de cada um, para que em qualquer que seja a circunstância, o Senhor possa fartar os seus lagares, para que em meio a este momento nada possa faltar. E aquilo, ó Pai, que é mais importante para que nos tornamos fortes e de pé, que é a palavra do Senhor. Deus, nós entregamos em tuas mãos todas as profissões que neste mundo são exercidas por jovens, por homens, por mulheres. Mas em especial nesta noite nós queremos entregar ao Senhor a todos aqueles que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, socorristas e outros, porque, Pai, são eles que estão lidando com tudo isso que está acontecendo. Nós não sabemos o tamanho desta pandemia e ao término dela, mas o Senhor é o Altíssimo e sabe todas as coisas. Tome em tuas mãos, mude essa vida, esse momento de tanta aflição para cada um de nós. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é a Ti, ó Pai, que nós entregamos tudo isto. Pai, nós queremos Te dizer que nesta noite, cultuando a Ti, louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso e tem compaixão de todos nós. Cuide da vida financeira de cada um, desta igreja, desta casa do Senhor, que nós aqui nos fazemos presente. São tantas ao redor de todo esse mundo que estão fechadas, que a palavra do Senhor está tendo a dificuldade de chegar até aqueles mais necessitados. Mas que o Senhor possa nos dar força, nos dar sabedoria, nos deixar de pé, para que ao meio de tudo isso, de toda essa pandemia, nós possamos ser fortes. Eu consagro esses dízimos e essas ofertas que foram depositados nessa conta bancária da Tua casa, ó Pai, para que sejam bem administradas pelo tesoureiro desta igreja, pelos líderes dessa igreja, pastor, conselho, porque hoje nós precisamos de muita sabedoria para conduzir, que além das condições financeiras de nossa igreja, mas de todos os lares necessários, ó Pai, que possamos ter sabedoria em conduzir as finanças, mas também conduzir todos os nossos lares. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém.
aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Esse é o momento do nosso culto, que quando nós estamos com as nossas crianças aqui, elas vêm à frente, nós oramos por elas e elas cantam um cântico que a gente chamava no passado de corinho. Quando nós estamos aqui gravando com o grupo de louvor completo, eles também cantam cânticos que as crianças cantam, mas eu e a Ana Clara somos assim meio secos, né? Na nossa facilidade para cantar esses corinhos que as crianças cantam, embora nós apreciamos o trabalho das crianças e gostamos do que elas fazem e do jeito que elas fazem. Nós vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 367, que é o Vinde Meninos. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênção na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com
Cristo Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Vinde, meninos, Ele vos diz, quer receber-vos no bom país, quer conceder-vos vida feliz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. A tia Ana Clara vai orar pela vida das crianças, das nossas crianças aqui, das crianças do nosso bairro, das crianças aí pelo nosso estado, Brasil, que estão tendo muita dificuldade para estudarem nesse tempo, né? Mesmo o estudo online é complicado. Então, também pelos pais que estão com os filhos em casa, que o nosso Deus possa dar a paciência adequada, né? O ponto adequado, o ponto certo, tanto da brincadeira como do limite, da demonstração, enfim. Vamos orar nesse sentido agora. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, de cantar louvores ao Teu nome. Te pedimos para que o Senhor esteja nesse momento abençoando todas as crianças da nossa igreja, as crianças aqui do bairro, as crianças, ó Deus, que estão dentro de casa, passando por essa difícil experiência que é ter que ficar isolado. Te pedimos para que o Senhor as abençoe em todos os sentidos, que elas possam, ó Deus, conseguir aprender aquilo que está sendo ensinado para elas nesses estudos online. Te pedimos também para que o Senhor abençoe os pais, para que o Senhor dê paciência, para que o Senhor dê sabedoria para lidar com as crianças tanto tempo dentro de casa, e que o Senhor abençoe a nossa igreja para que nós possamos continuar sendo bênçãos na vida daquelas crianças que vêm até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos a falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Hoje, embora eu não vou focar muito especificamente nos sinais, mas eu gostaria inclusive que o nosso painel ficasse aqui, porque eu vou falar sobre a festa no céu, e para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 22. Mateus 22, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas
a quantos encontrardes? E saindo aqueles servos pela estrada, reuniu todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui, sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Senhor Deus e Pai, ao alcance de nossa voz estão pessoas que estão sendo insistentemente convidadas ao banquete do rei, mas estão insistindo em resistir. Ó Pai, que o doce som do Evangelho, que a paz que há na voz de Cristo Jesus, que também, ó Pai, a graça irresistível que vem do Senhor, possa alcançar esses corações nessa noite, de tal forma, ó Pai, que se abram para o Senhor e digam sim a este convite. Eu quero participar da festa do Rei. Que essas palavras, ó Pai, possam ser abençoadoras para aquelas vidas que estiverem ao alcance de minha voz. E que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam do Senhor. É a oração que eu faço com humildade, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor Jesus, muito dificilmente, ele teve a oportunidade de falar para um grupo seleto de pessoas, para um grupo especial de pessoas. O Senhor Jesus normalmente falava para pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, pessoas que não tinham o menor crédito. E o Senhor Jesus, ele não diminuía o valor da mensagem, ele não padronizava por baixo, considerando que era um ouvinte. Nós temos no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, no capítulo 3, uma narrativa extraordinária, de um teor teológico profundo demais, quase que inalcançável, a nível de conceitos, a nível de espiritualidade, a nível de ideia teológica. E o Senhor Jesus está conversando apenas com um homem chamado Nicodemos. Logo a seguir, no capítulo 4 do Evangelho de João, João narra que o Senhor Jesus precisava entrar em Samaria. Por que o Senhor Jesus precisava entrar em Samaria? Para ter um encontro com uma mulher que era de fama duvidosa, maltratada na cidade de Samaria, tratada com indignidade, tratada com desrespeito. E o Senhor Jesus também conversa com ela com muita responsabilidade. A sua mensagem é como se estivesse pregando para centenas de milhares de pessoas. Então o valor da mensagem do Senhor Jesus estava na própria mensagem, não era as pessoas que estariam ouvindo. E casualmente, nesse texto, o Senhor Jesus está falando para um grupo de pessoas que se achava muito importante, e na verdade era um grupo tido como importante, era um grupo seleto, um grupo religioso. E esses religiosos, eles tinham o privilégio de estarem do lado do rei. Eles tinham uma certa mordomia por parte de Roma. Roma fazia política com eles. E eles se achavam importantes também por isso. Se achavam importantes porque ao se considerarem, ao se compararem em relação aos outros judeus, eles tinham mais credibilidade. E é interessante que, às vezes, você ter uma ideia de que é importante, você ter uma ideia de que vale muita coisa, você ter uma ideia enganosa de você mesmo, a respeito de pensar que você é um pouco melhor do que você na verdade é muito perigoso. Eu sei que é muito bom quando a gente levanta o astral, levanta a moral, levanta a autoestima
de uma pessoa dizendo: você é especial, você é bonito, você é importante, você é valioso, você vale a pena, isso é bom. Entretanto, quando isso se torna assim, uma forma de um endeusamento de si mesmo, quando o camarada fica muito ensimesmado, fica muito narcisista, está na hora dele parar e repensar. E esses homens e esses religiosos, eles estavam nessa situação, eles se achavam demais, tanto assim que o Senhor Jesus começa a contar uma história para eles, e que era a história da vida deles. É como se o Senhor Jesus estivesse abrindo um livro de histórias, e um livro de histórias que tivesse gravura, tivesse foto, de tal forma que não dava para se discutir ou se questionar se por acaso aquela história era de um outro povo, senão do próprio povo de Israel. E eles estavam inseridos neste contexto, mas em nenhum minuto se viram inseridos no contexto. Quem sabe, muitas vezes a palavra é do céu, muitas vezes a palavra é de Deus, muitas vezes a palavra é para você, não é para uma outra pessoa que você imagina. Às vezes você, ao ouvir uma mensagem, você diz: poxa, eu gostaria tanto que o fulano, que a Beltrana tivesse a oportunidade de ver, de ouvir essa palavra, porque essa palavra é para ela. A Bíblia diz, falando da própria palavra, que a palavra não volta para si vazia, antes ela cumpre o seu dever, ela cumpre o seu papel. Então, se você está ouvindo essa palavra, é porque de alguma forma o Senhor quer te afetar, quer te atingir, quer te alcançar através dessa palavra. Então não pense como esses judeus religiosos, pessoas importantes, espetaculares, um grupo seleto, de que essa era uma história, esta era uma fábula, esta era uma parábola, mas que nada tinha a ver com eles. E o Senhor Jesus conta que um rei queria celebrar as bodas de casamento do seu filho. Então chama um grupo de servos habilidosos na arte da comunicação, e dá endereços. Olha, vocês vão e façam esse convite especial, porque é o meu filho que vai casar. Eu estou feliz, o meu filho está feliz, os meus familiares estão felizes. Há abundância para todas as pessoas que vierem, adentrarem a nossa casa. E quando você chama uma pessoa a participar com você de uma festa, a participar com você de um almoço, muito especialmente na sua casa, é porque você tem consideração por ela. Como o Senhor Jesus está falando aos judeus, e muito especialmente esse texto está escrito por Mateus, com todos esses detalhes, e Mateus escreve a judeus, muito especificamente a judeus, e a todos nós obviamente, mas com uma conotação para o povo hebreu, para o povo de Israel, e eles entendiam bem a importância de ser convidados para uma festa. E o Senhor Jesus segue a viagem, segue a narrativa, e eles não observam, e eles não se percebem, eles não notam que essa palavra era para eles, que eles estavam no contexto dessa história. E os servos foram a lugares e casas ilustres, a famílias com pedigree, a família com sobrenome conhecido na sociedade, mas essas pessoas rejeitaram o convite. Quando aqueles homens e aqueles servos, aqueles bons comunicadores do rei, do convite do rei, chegaram no palácio, chegaram na casa, o rei certamente, vamos aqui dar uma humanizada na figura deste rei, que é a representatividade do Senhor Deus, e humanizando esse rei, vamos imaginar que ele tenha pensado assim: só pode que esses servos não fizeram uma comunicação adequada, não foram incisivos, não foram claros em relação ao meu interesse de tê-los na festa, não foram claros em relação à grandiosidade da festa, ao espetáculo da festa, não foram claros em relação àquele que estará casando. Não é possível. Então a culpa deve ser desses meninos,
desses comunicadores que fizeram uma comunicação inadequada ou não tão à altura assim da festa, da programação. Então ele selecionou um outro grupo de servos e ele envia ao mesmo grupo seleto de convidados. Ele não baixou o nível, ele queria pessoas especiais na sua festa, e ele convida essas pessoas com nome na sociedade, com sobrenome na sociedade, pessoas que tinham vestes nupciais, pessoas que não precisariam pensar assim: gente, como é que eu vou nessa festa? Eu não tenho roupa para ir nessa festa. Pessoas capacitadas, pessoas de uma boa construção social, e elas agora recebem o convite, mas agora tratam essa questão de uma forma ainda mais irresponsável, ainda mais insana. Além de rejeitarem o convite do rei, eles ficaram chateados com o incômodo que estava acontecendo por parte daqueles servos, e eles apanharam aqueles servos, machucaram alguns daqueles servos e mataram alguns daqueles servos. O rei, ao tomar conhecimento disso, ficou tão chateado que mandou penalidade para aquelas pessoas. O versículo 7 diz: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Qual foi o povo que foi convidado várias vezes para um banquete? Qual foi o povo que foi anunciado várias vezes que um rei estaria chegando à sua cidade? E além de rejeitarem o convite, além de rejeitarem a proposta, mataram os profetas, incendiaram os profetas. O último a ser morto havia sido João Batista, e o próximo a ser morto seria o próprio Senhor Jesus, que estava contando esta história. Mas em nenhum momento aqueles judeus, aqueles religiosos, entenderam que aquela história tinha algo muito em comum com a vida deles e pediram assim: mestre, dê um tempo para a gente refletir. Será que o Senhor não está falando de nós mesmos? Quantas foram as vezes e quantos foram os homens enviados por Deus que o nosso povo matou, que o nosso povo desconsiderou, que o nosso povo não fez caso? Mas não foi assim, infelizmente, que eles se comportaram. Eles não perceberam que a palavra, que a história se tratava deles. O Senhor Jesus continua a história e diz que o rei então tomou uma outra postura. Ele fez o seguinte: chamou agora um terceiro grupo de servos e falou com os servos o seguinte: olha, vocês vão agora para todos os lados, vocês não vão procurar mais sobrenome, vocês não vão procurar mais casas bonitas, vocês não vão procurar mais família ou famílias ilustres da cidade. Esse convite nos lembra muito o convite que está em Isaías, capítulo 55, que diz assim: a todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas, e vós os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento, sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Esse convite que Isaías está apresentando no capítulo 55 é o mesmo tipo de convite que esse terceiro grupo de servos estava anunciando: vinde para a festa do rei. E agora é o seguinte: para onde iremos? Os nossos outros companheiros, alguns foram machucados, outros foram mortos, e eles foram a lugares especiais, a famílias especiais, a bairros especiais, e nós agora vamos a todo tipo de pessoa. Mas é interessante que a resposta que esse grupo de pessoas deu ao convite do rei foi completamente diferente, porque respondeu positivamente o convite do rei, e a casa se encheu.
E é interessante que a palavra foi: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. Tem cara de gente, tem cheiro de gente, fala como gente, pensa como gente, então convide. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Essa é uma questão muito interessante, porque quando nós saímos a convidar aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, muitos são aqueles que se acham bons demais para reconhecerem esse convite como importante e rejeitam esse convite. Mas quando esse convite é reconhecido, é aceito, e pessoas vêm e adentram os nossos templos e tomam a posição ao lado do Senhor Deus, ao lado da pessoa bendita do Senhor Jesus, e nós olhamos para esse banquete em dia de ceia, por exemplo, quando essa igreja está lotada de pessoas, e a gente observa aqui, a começar em mim, maus e bons. A casa, aqueles que estão e pertencem a esse reino visível do Senhor Jesus, é composto por homens maus também. Muitas são as vezes que nós queremos fazer determinada discriminação de pessoas, muitas são as vezes que nós queremos categorizar pessoas, mas nesse texto fica claro, e o Senhor Jesus deixou isso muito claro em muitos momentos, que os pobres, que os desvalidos, que os desajustados socialmente, que os marginalizados deram muito mais crédito à sua palavra, deram muito mais atenção à proposta de salvação do que os ricos, e por isso mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito cuidado com o seu pensamento de autossegurança, com a sua ideia de que você é autossustentável. Nós estamos vivendo um momento, uma crise que parece que dinheiro não é o suficiente, que carro bom não é o suficiente, que casa boa não é o suficiente, que ter um bom plano de saúde não é o suficiente, mas às vezes proteger o desvalido é mais suficiente, porque ele pode ser aquele que pode abençoar a sua vida, não te contaminando. Então existem questões interessantíssimas na relação do Senhor Jesus com a sua visão social. Existem profundidades que nós não vamos mensurar aqui, porque a ideia é 100% espiritual, mas ideia acolhedora de Cristo Jesus, aqueles que são desvalidos, aqueles que são desajeitados, aqueles que são tortos, aqueles que estão perdidos, aqueles que não conseguem nem mesmo compreender um convite adequado, e certamente que nem roupa adequada para entrar na festa do rei tinha. E como a gente pode alegorizar mais ainda o que é alegoria, a parábola, a gente pode pensar que existia um quarto grupo, fica subentendido um quarto grupo de servos, e que tinha a responsabilidade de paramentar aquelas pessoas que não tinham roupa adequada para entrar na festa do rei. E quando eram adequados à festa, vestidos perfeitamente, então sim, eles podiam participar. Um certo momento da festa, o rei sai olhando, andando pela casa, pela festa, aquela pessoa que é acolhedora, aquela pessoa que quer fazer bem aos seus convidados, ele tem uma preocupação se todo mundo está comendo bem, se todo mundo está bebendo adequadamente, enfim. E ele então observa alguém que está completamente inadequado, uma pessoa que não tem vestes adequadas para aquela festa. Então ele pergunta: olha só, como foi que você entrou aqui? E a palavra foi aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. O que ocorre é que aquele sujeito, ele achou que ele poderia entrar na festa do rei do jeito que ele quisesse, e não funciona dessa forma. E eu gostaria então de dar notas assim objetivas e didáticas à fala nessa noite, e dizer primeiramente que o primeiro convite do rei e o segundo convite do rei estavam baseados na lógica do comportamento humano.
na lógica da lei, na lógica das regras, na lógica da etiqueta. E aí eu fico pensando, eu sou um homem sem etiqueta, eu sou um homem meio sem classe, né? Eu sou um homem que não tem um sobrenome famoso. Então, se dependesse do meu histórico familiar, da minha classe social, para eu ser convidado, e às vezes quando eu tenho alguns privilégios espirituais, eu fico pensando assim, quem sou eu, né? Para receber tanto privilégio, porque o nosso Deus, aquilo que é rejeitado, aquilo que é desprezado pela sociedade, o nosso Deus aproveita. E aí eu louvo a Deus, porque Ele me aproveitou, mesmo não sendo nada. Então, o primeiro e o segundo convite do rei está baseado na lógica do comportamento. Mas o terceiro convite do rei está baseado na lógica da graça. E a lógica da graça é muito interessante, porque ela possui algumas características, ela possui alguns elementos. E eu gostaria de salientar alguns deles. O primeiro deles, que a lógica da graça baseia-se no ilógico. Bom, é gente capenga, é gente doente, é gente que não merece ser convidado, é que vai ser convidado. Então não adianta a sua religiosidade, não adianta a sua ortodoxia, não adianta a sua visão eclesiológica, não adianta os anos que você tem de tradicionalismo, mas é preciso que você alargue a sua visão espiritual para contemplar os maus que são escolhidos pelo Senhor, para contemplar aqueles que não têm uma vestimenta adequada, mas que foram eleitos pelo Senhor a participarem dessa festa. Existe um outro fundamento, um outro elemento nessa lógica da graça, que o nosso Deus é um Deus de festa. No livro de Apocalipse, capítulo 19, o versículo 7 e versículo 9, diz assim a palavra. Apocalipse 19, versículo 7 e versículo 9. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados são aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então o nosso Deus é um Deus de festa. Quando a gente analisa aí o Antigo Testamento, quantas foram as festas instituídas pelo Senhor Deus? E há uma festa que o Senhor Deus espera muito que você esteja presente, que é esse encontro do Senhor Jesus com a sua noiva. E a noiva é a igreja militante, a igreja atuante, a igreja visível, que há de um dia encontrar-se com o Senhor Jesus. Outro elemento, o padrão da graça baseia-se na lei do encontro. Há interesse por parte do rei em encontrar-se com você. No capítulo 15 de Lucas, trata-se de 3 parábolas, né? Onde se fala do encontro, o encontro de uma moeda perdida, o encontro de uma ovelha perdida e o encontro de um filho perdido. E tudo tem a ver com graça. Um filho que saiu, um filho delinquente, um filho vil, um filho que quis realmente gastar a fortuna, a herança do pai, que lhe pertencia na verdade, mas não era o tempo adequado dele fazer isso. Mas o pai teve a alegria de esperar o seu filho. Então, um dos fundamentos da lógica da graça é que ela se baseia na lei do encontro. Existe um outro fundamento, o elemento da graça, ele também se baseia e ele procura não virtude, mas disponibilidade. Virtude, aquelas pessoas do primeiro chamamento e do segundo convite, eles tinham virtudes, eles tinham classe, eles conheciam a lei, eles conheciam os fundamentos da lei, mas eles não estavam disponíveis.
O Senhor Jesus, em uma ocasião, chamando pessoas, disseram para ele: olha, nós não podemos ir, nós temos ainda pai para enterrar, nós temos ainda coisas a fazer, sonhos a serem realizados, então deixa para lá, porque aquele que não abandona tudo e me segue, não tem condição nenhuma de ser aceito por mim. Outro elemento do padrão da graça encontra-se no versículo 10, né? Quando eu já apresentei a questão de ser bom e de ser mal. Nós não estamos no tempo, esse momento da graça e esse convite da graça, ele não está chamando apenas aqueles que são adequadamente perfeitos, mas ele está chamando, ele está convidando aquele torto, aquele capenga, aquele que tem um histórico totalmente imoral, que aos olhos da sua concepção de justiça, jamais poderia entrar na festa do rei. E se nós não tivéssemos uma visão totalmente diferente lá na eternidade, se nós não tivéssemos um corpo diferente lá na eternidade, eu diria para você que todos nós seríamos surpreendidos, porque muita gente que a gente pensa que não vai estar lá, e nós vamos encontrar com esses lá. E muito possivelmente, algumas decepções também nós teríamos, porque algumas pessoas são tão adequadas, são tão ajustadas, são tão corretas, são tão justas e equilibradas, que como esses homens do texto que nós lemos, não se encaixam na palavra do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nem tem palavra que poderia alcançar a sua justiça. Observe bem. E esse é um momento de reflexão também, porque talvez o seu padrão moral, o seu rigor moral, o seu aperfeiçoamento comportamental, ele extrapola os limites que o próprio Deus espera de você. Deus espera misericórdia. O Senhor Jesus tratou as pessoas com misericórdia. Ele apresenta fundamentos extraordinários de misericórdia. Não pise a cana que está esmagada, não apague a lamparina que fumega. Esse é o princípio da graça. O Senhor acolhe aquele que já está perdido, já está acabado, aquele Manassés que ninguém esperava nada dele, aquele Sansão que já estava com os olhos furados e era escravo, aquele homem que estava na cruz do Calvário, já à espera, e o inferno à sua espera, mas o Senhor o acolhe, porque ele possui disponibilidade. Você tem tido disponibilidade? Você tem tido disponibilidade para o Senhor? Você tem tido boa vontade de entender que esse chamado é muito grande, é muito alto, é muito precioso para você rejeitar? E por isso a palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Se a palavra de Deus falar no seu coração, tome um posicionamento diante dessa palavra. O padrão da graça é interessante, porque ele também veste o inadequado, não é com a sua vestimenta. Vamos imaginar que na porta do céu você tivesse que responder a última pergunta, e alguém estivesse lá, um anjo por exemplo, te perguntando: olha fulano, por que eu poderia abrir as portas do céu para você? E se você dissesse assim: eu fui um assíduo aluno de escola dominical. Negativo. Pode voltar. Vem o próximo. Por que eu poderia abrir as portas do céu para você? Porque todos os meses que eu recebi o meu salário, 10% eu já tirava lá no banco e já transferia para a conta da... Opa, negativo. Pode voltar. Mas aquele que diz assim: olha, eu sou completamente inadequado, mas em Cristo Jesus, e pelo sangue de Jesus, e somente pelo sangue de Jesus, eu tenho condições, porque o Senhor Jesus pagou o preço, pagou o ingresso e me vestiu. Então o padrão da graça é interessante, porque ele veste o inadequado. Se você se acha muito adequado, é o momento também de você orar: Senhor, tem misericórdia de mim.
Não para que eu seja inadequado, mas que eu seja adequado pela tua graça. E o adequado pela graça do Senhor Jesus é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Observe, o rei sabe que você é inadequado. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Para de ser um crente que mente para Deus, que é hipócrita com Deus, que quer pagar uma santidade, uma moralidade, um nível de espiritualidade que você não dá conta de ter. Você é inadequado. E se não fosse o Senhor Jesus, você continuaria inadequado, e morreria inadequado, e iria para o inferno inadequado. Então o rei sabe que você é inadequado, mas o rei te prepara com vestes santas. Então a proposta dessa noite é: aceite as vestes do rei, não despreze as vestes do rei. Ana Clara vai cantar uma música a respeito de a necessidade de louvarmos o Cordeiro, porque é dele que vem a condição para sermos adequados. E eu concluo as minhas palavras dizendo o seguinte: se você foi convidado para participar da festa do rei, aceite o convite. Quem sabe nessa noite, onde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e você sentiu-se convidado, mas você se sente tão inadequado. Rapaz, não é momento disso. Aceite o convite. Se você é indigno do convite, aceite a si mesmo. Não espere que você seja digno para o convite. Aceite o convite, ainda que indignamente, em estado indigno. E aí, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar em você. E em último lugar, se em sua indignidade você foi recebido, aí pronto, não esqueça de vestir-se com as roupas da salvação, porque não é a sua roupa. Adão, quando pecou, ele tentou resolver a sua situação se vestindo com uma roupa de folhagem, mas não foi o suficiente para resolver as suas questões emocionais, as suas questões espirituais. A maneira como temos de lidar com as nossas sujeiras, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, não resolve a nossa situação, mas a maneira que Deus tem, e é a única maneira, e a maneira que Deus tem é lavando as suas vestes com vestiduras brancas. Começamos esse culto nessa noite fazendo uma pergunta lá no livro de Apocalipse: Senhor, quem são estes de brancos vestidos? Estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Suas vestiduras precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro. Então peça ao Senhor nesse momento. Durante o momento que a Ana Clara estiver cantando, fale com o Senhor a respeito dos seus pecados, a respeito das suas mazelas. Não se conforme com elas, mude de vida, mas sempre entendendo, tendo um entendimento claro, que é o Senhor que pode fazer isso na sua vida.
Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque quando éramos indignos pecadores, quando éramos completamente desprezados, aniquilados na nossa situação de escravos de Satanás, não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, e não temos nada. Quando olhamos para nós e fazemos a mesma pergunta que o salmista fez: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Não temos nada para te oferecer. Até aquilo que pensamos que temos, não temos, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é do Senhor. A nossa vida é do Senhor, o talento que temos é do Senhor, a habilidade que temos para fazer alguma coisa é do Senhor, a vida que temos é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então, ó Pai, tenha misericórdia de nós, para que sempre que a Tua palavra for exposta, possamos perceber que aquela palavra é para mim, é para nós. Ó Pai, tenha misericórdia de nós também, que possamos ser comunicadores desse convite com alegria, falar que o Senhor Jesus está convidando, que Deus ainda está chamando pecadores ao arrependimento, que a graça está estendida a todo aquele que precisa, que o Senhor Deus é amor e pode transformar aquele mais delinquente homem torto em um homem direito, em um homem certo, porque há poder transformador em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida da Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, que o Senhor possa abençoá-la de forma rica e abundante, mas não apenas, ó Pai, esta igreja, mas que a graça do Senhor Jesus também seja abundante na vida de todo aquele que professa o nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.